Oiê! Se você não está vendo o vídeo, eu estou com a camisa do Brasil porque já entramos em clima de Copa. Já estou fazendo vídeos para a Copa lá no meu perfil. Mas o tema, ele não é tão festivo assim. Só que como ele tá bem fresquinho, já acabou de acontecer, eu queria trazer essa pensata aqui pra vocês. Eu tenho uma brincadeira com o Thiago e toda vez, antes de dormir, ele traz um tema, assim, não é planejado, mas ele sempre vem pensando alguma coisa ali que ele ficou pensando no banho, enfim, e me traz alguma questão. E aí eu chamo das pensatas da noite. E essa semana aconteceu uma questão, eu vou explicar pra vocês bem rapidamente, e aí eu falei, hoje eu acho que a pensata não vai ser sua, acho que hoje a pensata vai ser minha. E aí eu decidi que eu ia trazer essa pensata aqui pra vocês também. O que aconteceu não é feliz. Uma cliente do escritório faleceu. E não foi a primeira vez que eu passei por isso no escritório, mas essa especificamente eu tive um contato um pouco maior. E não vou entrar em maiores detalhes sobre o falecimento, etc. Eu sei que dá curiosidade e tal, mas enfim, não é isso exatamente que vem ao caso. O que vem ao caso é, se você não me conhece como advogada, me conhece só como mentora, eu sou dona de um escritório de advocacia focado em direito internacional de imigração. E um dos grandes formatos, enfim, tipos de cliente que eu tenho são pessoas que se reformaram, como a gente chama aqui em Portugal, ou seja, pessoas que já se aposentaram e querem viver uma vida fora do lugar que elas residem. No meu caso, especificamente, eu atendo muitos clientes que vêm dos Estados Unidos. Então, a maior parte dos meus clientes, enfim, são americanos, casais americanos, que decidem vir para Portugal, vir morar em Portugal, depois que eles se aposentam. E esse êxodo dos Estados Unidos para cá, existe também muito dos britânicos para cá. Já existia, eu acho que dos britânicos. Agora eles só precisam pedir o visto por conta do Brexit. Mas o êxodo dos americanos para cá, ele é muito recorrente e só cresce ao longo dos anos. E o casal, por exemplo, o casal de clientes que é o meu casal hoje de clientes mais amigo, né? Clientes que ficaram mais amigos meus, é um casal também americano, são muito queridos, eu adoro eles, a gente sai para almoçar ou jantar todo mês. E o que eles experimentam aqui é uma vida diferente. Então, a aposentadoria deles aqui hoje em dia vale mais do que nos Estados Unidos. Eles falam que as coisas como, nossa, as frutas aqui são melhores, a nossa alimentação é muito mais limpa. E olha que eu estou falando de pessoas que tinham uma condição financeira boa nos Estados Unidos, mas que ainda assim entenderam que a aposentadoria delas não faria tanto, não daria uma vida tão digna quanto eles têm aqui. E aqui a gente briga muito de falar que nossos aluguéis são super altos, o valor das casas são altos, e realmente são altos para o padrão Europa. Mas para eles está ótimo, maravilhoso. Então, assim, é um estilo de vida, um perfil, na verdade, de pessoa que eu acabo tendo muito contato por conta do meu trabalho. E o meu trabalho no escritório, hoje principalmente, que não é mais um trabalho tão operacional, é fazer com que o escritório seja o mais humanizado possível. E não é esse papo de humanização, de empresa, um blá blá blá. Não. A gente tem um título que é como se, um escritório boutique, e a ideia é que a gente conheça minimamente ali as histórias, os clientes, por que eles estão passando por aquilo. E realmente a gente faz isso, a gente conhece os clientes, as histórias, e isso é muito gostoso de acompanhar. E essa trajetória, especificamente, ela foi uma trajetória que me trouxe dois sentimentos muito diferentes um do outro, muito contrastantes um do outro. O primeiro é porque essa pessoa ela estava aqui há 2 anos. Então, há 2 anos ela estava aqui. Nos últimos 6 meses, ela se deparou com esse cenário que poderia acontecer. E aconteceu, infelizmente. E aí, o contexto da vinda da vinda para Portugal é exatamente esse, né? Me aposentei e vim para cá.
E existia um sonho ali, um sonho de estar fora, um sonho de ir para fora, um sonho de morar fora, de experimentar coisas novas. E uma das coisas que eu falei nesse final de semana sobre essa pessoa é que era uma pessoa que tinha muita vida dentro, sabe? Assim, aquela pessoa que você sabe que, nossa, essa pessoa ela tem muita vida. Acho que todo mundo tem muita vida, mas tem umas pessoas que exalam um pouco mais essa vida, essa luz, essa vontade de viver. E aí o primeiro pensamento que me veio foi o seguinte, putz, cara, essa pessoa, ela esperou se aposentar para poder viver uma vida boa, para poder realizar os sonhos dela. E não foi tempo suficiente. Não foi provavelmente o tempo que ela planejou, que essa pessoa planejou. E aí me deu um aperto no coração, assim, de pensar que muitas vezes a gente deixa os nossos sonhos para serem realizados depois de uma marca X. E por mais que às vezes a gente não consiga entender qual é essa marca, tem marcas que são muito marcos, né, na nossa vida que são muito claros. Então, um casamento, um filho, aposentadoria, uma promoção. Então, a gente consegue fazer esse planejamento de quando eu chegar nesse lugar, eu vou fazer tal coisa. E eu acho que nesses casos especificamente, da maioria dos meus clientes, o marco é o se aposentar. Então, eles se aposentam e depois eles se mudam para Portugal. Eu não tinha intimidade suficiente para saber se essa pessoa aproveitou a vida antes ou não, mas eu acho que sim, até por essa vivacidade que a pessoa tinha e transmitia e exalava. Então, assim, eu lembro dessa pessoa com muito carinho. Todas as interações que eu tive, né, foram muito carinhosas, muito afetuosas, muito num sentido ali de gratidão por estar aqui, gratidão por estar vivendo isso. E me trouxe esse lugar assim, eu tenho muito isso em mim de aproveitar a jornada. Mas é claro que tem algumas coisas que eu faço que eu falo assim, esse dinheiro que eu estou gastando nessa viagem eu não poderia estar guardando mais, né? Esse dinheiro que eu estou gastando nessa experiência eu não poderia estar guardando ele para uma outra coisa. Mas eu hoje me permito muito mais viver, me permito muito mais trocar. Por exemplo, vocês estão vendo que eu estou em outro cenário. Porque eu queria troquei todo o meu escritório. E eu poderia esperar um marco X, eu poderia esperar ir para uma outra casa Y, mas eu quis fazer aqui porque é o que eu estou vivendo agora. Então eu já tenho muito esse ímpeto de não esperar tanto os marcos, por mais que eu saiba que os marcos são importantes. E aí eu tenho até um vídeo uma entrevista, sei lá, da Márcia Sensitiva falando exatamente sobre isso, aí quebrando o clima total, né? Mas é para trazer alegria, porque eu acho que essa pessoa, ela transmitia essa alegria mesmo. Da Márcia Sensitiva que ela fala isso, né? Do tipo, cara, não adianta só trabalhar, não adianta só aquele jeito da Márcia Sensitiva, né? Não adianta só trabalhar, você é idiota, você tem que curtir, trabalhar, curtir, trabalhar. Porque senão, quando você se aposenta, você tem uma doença, morre e não aproveitou nada. Então, eu acho que é muito nessa linha. Mas, ao mesmo tempo, me trouxe um outro pensamento, que é o seguinte, dividido em dois. Primeiro, que não é todo mundo que vai ter o privilégio de realizar certas coisas grandiosas, por exemplo, como uma mudança de país, é uma coisa cara, é uma coisa que demanda planejamento, é uma coisa que demanda contratar um advogado. Então, assim, não é uma coisa simples, mas eu acho que a solução para esses sonhos maiores, esses sonhos mais caros, vamos dizer assim, talvez você no dia a dia conseguir inserir situações e momentos que te deixem mais com o sentimento de aproveitamento da jornada e não só trabalhar. Para que você não fique esperando um marco específico para realizar aquilo que você quer. Para que você vá conseguindo curtir,
para que não fique uma escala 5:2. E eu sei que pra gente que é empresário, muitas vezes não existe nem essa escala, mas existe uma liberdade que dá pra gente se entender, uma liberdade que dá pra gente conversar durante essa liberdade, durante esse momento, né? Esse tempo de vida. Enfim, eu acho que tem isso, mas a pensata maior, vamos dizer assim, eu tenho um pouco de positividade tóxica na minha vida, eu confesso. Acho que já tenho meus momentos mais reclamona, sou reclamoníssima, por exemplo, na atividade física, reclamo de tudo, mas vou lá, tô lá fazendo, mas eu tenho um lado assim de ver sempre, tentar olhar o lado positivo das coisas, daquilo que eu aprendi, etc. Que foi, cara, essa pessoa conseguiu viver o sonho dela por 1 ano e meio. Entendeu? Tipo, talvez o final da história fosse igual. O tempo seja limitado igual para todo mundo. Então, assim, imagine que você nasce e você já tem uma data final. Então, você já vai chegar numa... Olha, essa data é a final. Cara, essa pessoa conseguiu aproveitar 1 ano e meio, pelo menos, bem, legal, feliz daquilo que ela quis. Então, entra num lugar pra mim também de que, assim, por mais que a aposentadoria para algumas pessoas chegue num momento da vida em que elas já estão mais velhas, que elas já estão mais cansadas, existe um tempo ainda a ser vivido, a ser celebrado, a ser feito, a ser planejado, almejado, porque mesmo que exista um tempo finito, que nós não sejamos infinitos, e é muito louco quando a gente tem, sempre quando a gente tem algum contato com a morte, a gente fala, meu Deus do céu, o quanto a gente é finito aqui, o quanto a gente não pensa nessa finitude na Terra. E aí, independente da sua crença, o que você acha que vem depois, se você acha que não vem nada depois, existe o que a gente conhece aqui, né? O senso comum, que é aqui pelo menos acaba, finda. E eu fiquei muito feliz de pensar que, caraca, essa pessoa conseguiu, durante algum tempo, viver aquilo que ela quis. Então, por mais que ela tenha tido que esperar, e talvez ela tivesse tido que esperar para realizar, ela realizou e viveu. Aí a gente pode sempre olhar para um lado, tipo assim, porra, mas ainda tinha tanta vida, ainda tinha tanto para fazer, ainda tinha tanto para ser feito. No meu ponto de vista, era uma pessoa jovem ainda, teria muito ainda o que fazer, o que conviver, mas enfim, não teve jeito. A vida é como ela é. E me trouxe esse sentimento do, cara, o quanto que eu tô aproveitando agora, e se o meu tempo estiver acabando, eu posso dizer assim, ele tá bem aproveitado, sabe? Ele tá legal, eu posso dizer que eu vivi o último ano e meio, vamos dizer, como esse exemplo que eu tô utilizando, de uma forma que eu me orgulhe e acabe bem. Enfim, essa é a pensata. E aí, como vocês amaram, e eu fico muito feliz por vocês terem gostado tanto daquele episódio em que eu declamo, vamos dizer assim, Maria Bethânia, quando eu pensei nesse episódio, pensei em falar sobre isso com vocês, me lembrou uma música do Gilberto Gil, que é uma música que eu tinha pouco entendimento, acho que continuo tendo, acho que a ideia é que a gente continue tendo mesmo, mas que eu acho a letra muito legal, e eu vou falar ela pra vocês, e vocês podem depois pesquisar e ouvir a música. O nome da música é Não Tenho Medo da Morte, e ele diz o seguinte: não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor ou vontade de mijar. A morte já é depois, já não haverá ninguém como eu aqui agora, pensando sobre o além. Já não haverá o além. O além já será então. Não terei pé, nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo, hein, se não terei coração? Não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. A morte é depois de mim. Mas quem vai morrer sou eu, um derradeiro ato meu.
e eu terei de estar presente, assim como um presidente dando posse ao sucessor. Terei de morrer vivendo, sabendo que já me vou. Aí, nesse instante, então, sentirei, quem sabe, um choque, um piripaque, um baque, um calafrio ou um toque, coisas naturais da vida, como comer, caminhar, morrer de morte matada, morrer de morte morrida. Quem sabe eu sinta saudade, hein? Como em qualquer despedida. É isso, gente. Se formos protagonistas do nosso nascer, seremos protagonistas do nosso morrer. É isso que a gente sabe. E o controle que a gente tem é aproveitar o durante. É isso. Um beijo.